Bom, vamos falar um pouco do forno. Esse forno de fundição foi o terceiro que eu fiz, né? Foi o último que eu construí. E existem vários filmes no YouTube, na internet, você encontra vários desenhos e instruções sobre como você construir um forno desse. Não é difícil de fazer, é simples, não tem nenhum segredo. É simplesmente se você ver aqui, um balde daqueles de tinta de 18 litros, até com o arame aqui ainda que eu uso para mover ele. E embaixo do forno eu coloquei 4 rodízios, tá vendo? Então fica muito simples de você mover ele para cá e para lá, você não tem que erguer o forno porque ele fica pesado por causa dos tijolos refratários e fica muito prático, né? E ele simplesmente é construído de uma maneira mais ou menos assim, ó. Você pega o balde, você lá no fundo você coloca uma camada de areia, mais ou menos 1 polegada de areia, e depois coloca tijolo não muito grosso, tijolo refratário fino, também de 1 polegada, é suficiente. Coloca o fundo de tijolo refratário. Depois você recorta vários, tá vendo a divisão aqui, ó? Você recorta vários pedaços de tijolo refratário e faz um círculo com eles, prende com arame para lá de fora para que eles não caiam, né? E coloca cimento refratário entre eles. Então você vai fazer um círculo de tijolos refratários. E vai sobrar mais ou menos o tijolo vem mais ou menos até o meio, até aqui assim. A espessura é daqui até aqui de tijolo refratário. Daqui até o balde você preenche com areia. Areia comum. É um bom isolante térmico, entendeu? E se você coloca um tijolo refratário grosso, ele vai vir até aqui. Só que o tijolo refratário, apesar de aguentar calor, ele não é um bom isolante. Então o seu forno, a parte externa vai ficar extremamente quente e você vai perder muita caloria do forno para o ambiente. Então a areia faz um bom isolamento térmico. Quanto mais grosso for a camada de areia, melhor isola. Você pode usar também vermiculita, lã de vidro, lã cerâmica, tem vários tipos de isolantes térmicos que você pode usar na parte externa. Na parte interna tem que ser obrigatoriamente tijolo refratário, né? E meus tijolos refratários vieram até mais ou menos essa altura. E aqui em cima eu coloquei vários pedacinhos, tá vendo? Cortados em cunha. Como ficou aparente o tijolo e a areia, né? Então eu coloquei em cima com cimento refratário esses pedacinhos para dar acabamento e para deixar bem liso, né? Eu não quis fazer direto com cimento refratário porque ele trinca tal, e fica tudo trincado e o tempo começa a soltar os pedaços. Então foi uma maneira que eu fiz e ficou bom. Aqui eu coloquei uma dobradiça, tá vendo? Eu coloquei rebites aqui para prender a dobradiça no lado do balde. Fiz a dobradiça da tampa, né? E a tampa também é simples, são dois tijolos que eu cortei em formato circular. Coloquei um pouco de cimento refratário no meio. Fiz um furo central, que tem mais ou menos uns 5 centímetros, 5, 6 centímetros. E fiz um rebaixo aqui para que essa cinta de aço aqui, um aço grosso, tem mais ou menos 1/8 de espessura, né? Quando você aperta esse parafuso aqui, ele força essa cinta a se contrair e mantém os dois tijolos no lugar, então eles não se mexem e fica muito bom. E essa dobradiça aqui eu soldei uma porca, né? E coloquei uma barra roscada com um cabo de madeira. Eu recomendo que você coloque também nessa parte de trás, porque a parte da frente é muito quente. Quando você está com forno a 1050, 1100 graus, você veja que eu até tinha colocado um pegador aqui na frente, que eu pegava aqui para erguer. Mas quando você abre o forno, é muito quente. Mesmo com a luva, você acaba queimando sua mão, não tem jeito. Então recomendo que você coloque o cabo aqui na parte de trás. Fica muito prático. Ele tem um limitador, tá vendo? Posso abrir até aí, eu solto, né? Ele não abre mais do que isso. Ó. Fica muito prático, muito bom. E também na hora de guardar, para você não ficar ocupando espaço, como ele fica ali tem uma porca aqui soldada, né? Eu posso girar ele e, ó, não ocupa espaço. Fica no cantinho. Muito bom. Cabinho de madeira para não esquentar. E é mais ou menos isso aí. Aqui na parte de baixo, a gente tem um tubo aqui de aço, que vai até lá dentro, que é para a entrada do maçarico.
né? E a gente tem um outro tubo aqui, também de aço, que é para a entrada do sensor de temperatura, né? Vamos começar pela entrada do maçarico. Esse tubo de aço, ele serve para a gente encaixar o maçarico, que é esse aqui. O maçarico nada mais é do que um tubo de aço de 1,25 mais ou menos, né? Esse aqui acho que tem 1,5 polegadas. Esse aqui 1,5 polegadas. Esse tubo aqui também tem acho que 1,5 polegadas externo, mais ou menos. E acho que 1,25 interno. É um tubo de aço, aqui um cotovelo de aço e mais um pedaço de tubo de aço. Daqui eu tenho uma mangueira que liga numa ventoinha bem forte. Vocês vão ver depois quando for acender o forno, vocês vão ver a ventoinha que eu fiz. E aqui é uma mangueira que vem lá do botijão de gás, botijão de cozinha. Um registro para você regular a quantidade de gás. E um tubo de cobre. Esse tubo de cobre aqui foi soldado com prata. Não estanha, porque fica muito quente, derrete, né? E esse tubo entra mais ou menos até aqui, só. Simplesmente, o tubo entra ali, não tem nenhuma peça, nada. Simplesmente o tubo fica ali. E aqui acontece a mistura entre o ar que está vindo e o gás daqui. Os dois se misturam, né, e já entram no forno já misturados. Por isso que esse tubo de cobre não deve ficar só mais ou menos por aqui no máximo. Não leve o tubo de cobre até lá, porque assim já vai misturando os dois aqui e você já entra com uma mistura já ótima para ser queimada dentro do forno, tá? E ele se encaixa assim, ó. Aí. Encaixou lá, beleza. É só você regular o gás, regular a velocidade da ventoinha e você faz uma boa mistura, principalmente pelo som. Pelo som você consegue ver e também pela chama que sai aqui em cima. A chama que sai aqui, se começa a formar uma chama amarela, significa que você tem muito gás. Se ela começa a sumir a chama e começa a dar uns barulhos tipo de estouro, significa que está com pouco gás. Então tem que tirar um meio termo entre esses dois, né? O ideal para o latão é que não tenha chama amarela. Chama amarela significa que está com uma queima redutora. E para o latão o ideal é que seja uma queima oxidante, levemente oxidante, ou neutra, né, para evitar que entre hidrogênio na sua liga, no latão. O latão absorve muito hidrogênio da queima do combustível. Aqui em cima do maçarico, né, eu tenho outro tubo de aço que é para a entrada do sensor de temperatura. O sensor de temperatura é um termopar tipo K, né, que é esse aqui. Ele nada mais é do que um tubo de inox, né, oco, tubo de inox. Dentro tem um par de fios, são fios diferentes um do outro, e são soldados na ponta e eles tocam ali naquela pontinha, ficam por dentro até tocando na pontinha desse tubo de inox. E lá na Francis Abreu vende, essas casas que vendem sensores para fornos industriais, eles vendem, isso se chama termopar, tipo K. E você pode pegar esse cabo e conectar num multímetro comum, que vende nessas casas eletrônicas. Esse aqui custou mais ou menos uns R$120. Só que tem que ter essa função aqui, ó, que é a medição de temperatura. Vocês conseguem ver ali graus Celsius, é um C ali, tá vendo? Isso é para medição de temperatura. Se o multímetro não tiver essa função, não adianta. Então agora ele está marcando 32 graus. Se você coloca alguma coisa mais quente, você vai ver que ele tende, olha lá, 33, vai subir para 34. E ele mede a temperatura do seu forno. Isso é muito importante. Porque o termopar, quando ele está medindo a temperatura do seu forno, se você não sabe a temperatura do seu metal, ele pode começar a ficar superaquecido. E no caso do latão, por exemplo, o latão é formado por cobre e zinco. E o zinco, ele derrete mais ou menos a temperatura de 600 e poucos graus. O cobre a 1050, mil e poucos graus. Então o que acontece? Quando o seu latão está derretido, fundido, que você deve estar mais ou menos a temperatura de 1000, a partir de 950 graus ele já começa a derreter. E você deve derramar ele mais ou menos com 1050. A partir de 950 graus, você vai começar a ver uma fumaça sair desse forno. Fumaça meio branca, meio acinzentada. Isso é o zinco queimando, né? O latão solta muito isso, porque o zinco vai evaporando. E se você passa de 1050 graus, você começa a queimar o seu metal, que se chama. Você tem uma grande perda de zinco, o seu metal começa a ficar com um excesso de cobre e falta de zinco. Então você está alterando a sua liga, né? Sem contar que se você tiver com metal muito quente, quando você joga ele na areia, você tem uma grande emissão de gases, você pode gerar bolhas, aspereza, porosidade,
uma série de problemas. Então o ideal é que você sempre jogue o seu metal na temperatura mais baixa possível. No caso de peças grandes, de latão, 1050 graus. Se for uma peça com detalhes finos, talvez 1100 no máximo. No bronze, se a peça for grande, 1100 graus. Se a peça for pequena, 1150 até 1200 graus para o bronze. O bronze não solta tanta fumaça. O bronze é mais fácil de você trabalhar do que o latão. Então recomendo que você comece pelo bronze. E vamos ver dentro do forno. O forno aqui, ó, deixa eu tirar o maçarico para mostrar para vocês. Observe que a entrada do maçarico, ele entra de forma, esse aqui é o termopar, né? Ó, tá vendo? O termopar entra, evite tocar ele no cadinho quando você coloca. E toda vez que você for colocar o cadinho e pôr, você tem que tirar o termopar para não atrapalhar, certo? Ele tem que ficar sempre aqui dentro, aqui, ó. Mas evite tocar o cadinho, sempre levemente afastado, uns 5 milímetros do cadinho, tá bom. O maçarico lá, ó, tá vendo? Ele entra em formato de modo tangencial, então o fogo entra, ele não vai para o centro, ele entra nesse sentido, bate na parede e forma uma espiral em volta do cadinho e sobe até sair pelo buraco da tampa, certo? Então quando você estiver construindo o seu forno, atente para esse detalhe que é muito importante. Lá dentro no fundo do forno tem dois pedaços, eu coloquei dois pedação grosso de aço inox, porque o seu cadinho não deve tocar o fundo do forno, ele deve ficar sempre levemente acima. E sempre que você for colocar o seu cadinho, sempre coloque ali em cima daquelas bolachas de inox um pedaço de papelão comum. E quando ele queima e vira carvão. E evita que o seu cadinho grude naquela peça. Aquela peça também pode ser um tijolo refratário, não precisa ser inox. Mas sempre coloque o papelão. E aí evita que o seu cadinho grude. Porque a parte de baixo, se você não colocar o papelão, ele começa a lascar aqui. Começa a arrancar pedaço. Toda vez que você gruda, você vai arrancando, isso vai deteriorando o fundo do seu cadinho. E você vai afinando o fundo, o que é perigoso, né? Então, sempre atente para esse detalhe. E é isso aí, meus amigos. Fácil de fazer, funciona muito bem. Já consegui até derreter uma barra de aço nesse forno. E isso prova que ele chegou a mais de 1300, 1400 graus. E funciona muito bem. É isso aí. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês é sobre o material que você vai usar. Latão ou bronze. É importante que seja limpo, que não seja material contaminado com ferro, com alumínio. Então aqui eu tenho um pouco de latão, que é tudo cavaco do meu torno, né? De peças que eu já torneei, eu guardo os cavacos, separo. Se é latão eu ponho numa latinha de latão, se é bronze eu separo numa latinha de bronze e assim por diante. E isso aqui é um imã, daqueles de neodímio, bem forte, coloquei dentro de um plástico. Só para vocês terem uma ideia, né? Você vê, eu separo, limpo o torno toda vez que eu torneio, para manter o material limpo. Mas, dá uma olhada, ó. Se eu passo o ímã levemente aqui em cima do latão, só para vocês terem uma ideia da coisa. Dá uma olhada o que tem de malha, de material ferroso, tá vendo? Esse material, se você fundir o latão junto com esse material, ele vai dar incrustação, vai dar defeito na sua peça, principalmente se ela tiver detalhes. Então, recomendo que você sempre passe um ímã, se for, que nem no meu caso, latão em limar, em pedacinhos pequenos, sempre passe um ímã para separar esse material ferroso do seu latão. Olha, tá vendo? Olha lá. Isso é tudo limalha de ferro que estava junto com o latão. E você tem que tirar isso daqui, porque ela não vai fundir na temperatura do latão, que é 1100, 1050, 1100 graus. O aço funde a 1500, então ele vai ficar incrustado na sua peça. Então sempre limpe o seu material que você vai fundir para você ter uma peça de boa qualidade.